Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Vamos lá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados e queridos inscritos desse canal, ouvintes, aqui gostaria de expor um versículo muito conhecido. É o versículo escrito no livro do profeta Malaquias, em seu 2º capítulo, mais precisamente no número 16, que diz assim: Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Ok. Alguns dos nossos inscritos podem se lembrar que um dos vídeos postados em nosso canal tem por título Deus permite o divórcio. Saiba quando. Esse é o vídeo de número 3. Esse vídeo eu convido todos vocês a assistirem para que aprendam quando isso pode realmente ocorrer da parte de nosso Senhor. Afinal, o Espírito Santo aqui nos revela que a leitura bíblica jamais deve ser lida como uma lei ou uma regra sem contexto e relacionamento com Deus. Principalmente naqueles momentos onde a pessoa necessita tomar uma decisão importantíssima em sua vida. Porque é muito importante sabermos ler as Escrituras quando se é para instruir alguém em seus caminhos. E é com essa intenção em meu coração que trago aqui esse versículo. Amados, Deus odeia o divórcio. Ó sim. Mas, irmão Israel, alguns poderão dizer, agora você diz que Deus odeia, mas antes você diz que Ele permite? Como assim? Você entrou em contradição? Deus entra em contradição? O que você quer dizer com isso? E com essas perguntas pré-formadas que eu acredito que alguns devem ter feito, eu digo: Deus é Senhor.
Deus é Pai e sabe quando devemos tomar uma decisão mais sensata e precisa. Deus, quando consultado, é que vai nos dizer quando um divórcio é necessário ou não. Porque há casos e casos, e você precisa concordar com isso. Nem todo assunto é motivo para divórcio. Primeiro, convido os amados irmãos a analisar uma falta de análise exatamente ali nos famosos versículos de Mateus 19. O evangelho escrito por Mateus no capítulo 19, que fala sobre o divórcio. Segundo o texto, Jesus foi confrontado pelos fariseus que queriam pegar ele em contradição, certo? Vamos ler isso em versículo 3. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então vamos parafrasear os fariseus. Ou seja, vamos interpretar a pergunta deles com palavras mais atuais. A pergunta é: Jesus, é correto ao homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Repare que eles perguntaram se era correto o divórcio por qualquer motivo, ou seja, por motivos fúteis. Note que eles perguntaram por qualquer motivo, por motivos fúteis e não por nenhum motivo. Eles não fizeram a pergunta por nenhum motivo. Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por nenhum motivo? Não, eles fizeram por qualquer motivo fútil. E aqui eu quero destacar o grande perigo, amados, quando continuamos a ler esse texto, e muitos leem esse texto, e perdemos os detalhes em específico da pergunta dos fariseus. Nós nos atamos à resposta de Jesus, acabamos inserindo outros detalhes em nossa própria pergunta e caímos em confusão. A gente forma uma pergunta na nossa mente e ouvimos Jesus responder. Acabamos formando em nossa mente que Jesus estivesse respondendo para nós que em hipótese alguma possa ocorrer divórcio. Mas para ajudar aqui, eu vou manter a leitura nos fazendo lembrar o detalhe da pergunta dos fariseus. E veja como fica a resposta de Jesus. A partir do versículo 4. E ele respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe por um motivo qualquer. Essa parte fui eu que anexei. Versículo 7. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la por qualquer motivo? Versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas por qualquer motivo. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, que quem repudiar sua esposa por qualquer motivo, por motivo fútil, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então, amados, eu parafraseei, eu anexei a pergunta, o detalhe da pergunta nesses versículos. Acompanhe comigo com a Bíblia, pois é fundamental você entender. Amém? Ou seja, quando se lê esse texto somente seco, assim,
e sem relacionamento com Deus, então a pessoa fica aprisionada ao que Jesus disse. A pessoa fica aprisionada ao que Jesus disse, formando uma regra, colocando na boca de Jesus uma regra para todos os contextos possíveis de divórcio e casamento. Ou seja, citando um exemplo, se você viver mais de 1 ano depois de um terrível divórcio, mas sem falar com Deus e tratar a sua alma com Deus, você voltará a esse texto e se manterá aprisionado nele como se Deus fosse inflexível ao tratar a sua causa. Então, você trata a Deus como se ele fosse te julgar pelo que está escrito, sendo surdo à sua situação particular. Vocês me entendem? O que fazer nesse momento quando você se apega tanto ao texto e não fala com Deus? A palavra é irrevogável. Você se adequa tanto ao texto, mas não fala com Deus. Amado, eu te faço perguntas nesse momento. Você não consegue perceber quando quer muitas respostas sem andar com Deus? Isso é complicado. Você não percebe que quer muitas respostas automáticas somente para tomar decisões, mas não quer andar com Deus para que Ele resolva o seu problema? Você pensa que Deus vai te dar respostas prontas, sem precisar que você nasça verdadeiramente no Espírito? Primeiro, ande com Jesus. Aprenda com Ele o que deve ser feito. Não entenda que em todo momento da sua vida de divorciado, Jesus não mais te tratará e não mais vai te avaliar para uma nova história. Afinal, uma vida sincera de relacionamento com Deus envolve arrependimento, purificação no sangue de Jesus Cristo. E imediatamente, uma nova história. Agora, eu não entendo bem porque dei início por esse texto, mas perceba que o exemplo que o Espírito Santo nos conduziu é o de analisar o contexto do versículo, do porquê que Deus odeia o divórcio. Vamos ler então Malaquias capítulo 2, versículo 16 novamente. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Agora, os amados que usam tanto esse versículo para defenderem o pensamento de Deus e acabam formando uma doutrinação arbitrária em cima dele, percebam em que contexto Deus diz essas palavras. Vamos ler a partir do versículo 1 de Malaquias 2 até o versículo 17. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 17. O livro do profeta contém 4 capítulos. A partir do versículo 1. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahvé dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Então saberei
que eu vos fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhes dei, para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, lei, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Por esse motivo, eu fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da Torá, lei. Ora, não temos todos o mesmo Abba, Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo El, Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidades uns contra os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahvé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Sendo assim, Yahvé eliminará das tendas de Jacó todo o homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Versículo 13. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com Hatson, prazer. Mesmo assim, insistes em questionar por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria. Não sejais infiéis. E o último versículo 17. Por fim, eis que tendes irritado Yahvé com vossas palavras, e ainda questionais, como temos aborrecido a Deus? Ora, quando dizeis que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que Yahvé se agrada mais, e ainda tens coragem de indagar onde está o Deus do direito e da justiça. Amados, o que aprendemos nesse texto? Eis a verdade do versículo 16. Deus Pai odeia o divórcio. Mas ele odeia o divórcio acerca dos filhos da luz que devem andar segundo a vontade de Deus e de suas direções e orientações. Filhos da luz, casados segundo o coração de Deus. Deus Pai odeia o divórcio dos que, se dizendo cristãos, povo que se chama pelo nome de povo de Deus,
mas que andam segundo seus próprios desejos pecaminosos, sendo infiéis para com os seus, quebrando o pacto de fidelidade com Deus e escolhendo seus próprios desejos e casamentos sem a devida direção de Deus. Deus Pai odeia o divórcio e a infidelidade, primeiramente para com a aliança com Ele, e em seguida para com a aliança com o cônjuge, mas que também é filho da luz. É isso que o contexto desse versículo diz. Ou seja, em um jugo desigual, casal que um cônjuge é cristão e o outro não é um caso muito diferente. Você, casal, onde só um de vocês é cristão e o outro sequer vai à igreja, se vocês consentem viver juntos, amém. Mas se o descrente não quiser mais nada, então aparte-se, separe-se, divorcie-se, porque divórcio em jugo desigual não tem nada a ver com as palavras de Deus quando ele diz que odeia o divórcio. Voltemos ao versículo 11 de Malaquias capítulo 2, que diz: sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahvé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Repare que a infidelidade se refere primeiramente à aliança com Deus. Deus quer que casais compactuem da mesma fé edificada por Ele. Uma fé cristã legítima no sangue de Jesus Cristo, de ambos, sem margem para julgo desigual. Você, casal, que só se casou no civil, seu pacto com Deus ainda nem foi feito. Quem te disse que casamento civil é tudo? Onde Deus deixou isso especificado? Quem ensinou a sociedade a pensar dessa forma? Primeiramente, volte a ter um pacto com Deus e seus ensinamentos. Caminhe com Deus e restabeleça sua aliança com Ele, arrependendo-se dos seus pecados. E então, você poderá organizar a sua vida conjugal novamente. Casamento é uma instituição religiosa. Casamento civil é outra coisa. O civil organiza uma documentação importante para a sociedade. Já casamento com a bênção de Deus é outra. Busque sua fidelidade divina. Isso bem estabelecido. Busque a Deus para que você tenha um casamento sério. Agora, há um outro caso bem diferente. Prestem bem atenção nessa situação. Você, que é casado ali na igreja, mas ainda não é convertido, e certo tempo depois se converte a Jesus Cristo, depois do seu casamento. Mas o seu cônjuge ainda não é cristão. Falta ele conhecer a Jesus, mas vocês consentem em viver juntos, casados, legalizados, tudo certinho. Mesmo que, com o tempo, isso vá se tornando um jugo desigual, vocês se amam e se respeitam, então esse casamento é santificado por aquele que é cristão. Mas, atenção, se já não há mais consenso dentro desse lar, se o desrespeito começa a habitar em sua casa, se você é cristão, mas vê seu cônjuge que não é cristão te desrespeitar e agir de modo pecaminoso, o jugo desigual começa a ser insuportável. Isso já é um adultério.
entenda, você não tem obrigação de conviver nessa situação. Você não tem essa obrigação por medo de pecar contra Deus. Você não tem a obrigação de conviver nessa situação, uma vez que já ocorreu um divórcio espiritual, um divórcio de caráter, um divórcio de respeito. Divorcie-se e espere em Deus para que Ele faça algo novo em sua vida. Espero que os amados tenham compreendido. Deus Pai odeia o divórcio, mas é primeiramente com Ele. O divórcio de fidelidade com Ele. Deus Pai odeia o divórcio e a infidelidade dos casais que realmente Ele uniu. Mas há casais que a união não foi mediante a sua vontade. Há casais que sofrem juntos em um desrespeito constante. E pessoas que não resolvem seus problemas por medo de pecar contra Deus. Mas nessa mensagem, o Espírito Santo da parte de Deus Pai quer que você entenda que Ele resolve qualquer coisa se você entregar seu caso nas mãos dele. E se você entendeu que precisa do divórcio para que Deus comece realmente em sua vida, então não tenha medo de conversar com Deus para que Ele venha curar essa sua dor e recomeçar ali onde Ele é quem escolhe seu cônjuge para você. Saiba que ainda há esperança. Saiba que ainda que haja um divórcio, ninguém nasceu para se divorciar. E tudo novo Deus Pai pode fazer em sua vida, com alguém que te ajudará a caminhar com Deus. Agora você entendeu onde que Deus odeia o divórcio? É pela vontade e escolha de Deus que um relacionamento santo é formado. Só Deus conhece o caminho que um homem e uma mulher devem percorrer nesta vida. Só Deus sabe o que o casal irá perseguir e não perseguir. E se eles não conhecem a Deus e não o procuram para lhes trazer o cônjuge certo, bem, divórcio ou infelicidade é, em última análise, o destino daqueles que não o procuram em sua escolha de cônjuges. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras. A todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com discernimento da sua misericórdia. Amém.